Olá pessoal, Paulo Carrion. Estamos lendo o livro de Dom Miguel Ruiz, A Voz do Conhecimento. Capítulo 1. Adão e Eva. A história vista de outro ângulo. Uma bela e antiga lenda que quase todo mundo conhece é a história de Adão e Eva, uma de minhas histórias favoritas. Ela transmite por meio de símbolos o que tento explicar com palavras. A história de Adão e Eva se baseia na verdade absoluta, um fato que nunca entendi quando era criança. É uma das maiores lições de todos os tempos, mas a maioria das pessoas não soube interpretar bem. Agora vou lhe contar essa história a partir de outro ângulo, talvez do mesmo ponto de vista de quem a criou. A história fala sobre você e eu. Ela diz a respeito a nós. Versa sobre toda a humanidade, porque, como você sabe, a humanidade é um ser vivo único. O homem, a mulher, todos nós somos um só. Nessa história, chamamos de Adão e Eva, a nós mesmos. E somos os seres humanos originais. A história começa quando éramos inocentes, antes de fecharmos nossos olhos espirituais, o que quer dizer há milênios. Vivíamos no paraíso, no jardim do Éden, que era o céu na terra. O céu existe quando nossos olhos espirituais estão abertos. É um lugar de paz e alegria, de liberdade e amor eterno. Para nós, Adão e Eva, tudo se relacionava ao amor. Nós nos amávamos e respeitávamos mutuamente, e vivíamos em perfeita harmonia com toda a criação. Nossa relação com Deus, nosso Criador, era uma perfeita comunhão de amor, o que significava que comungávamos com Deus o tempo todo. E Deus comungava conosco. Nosso Criador era um Deus de amor e justiça, e nele depositávamos nossa fé e confiança. Deus nos dava total liberdade e usávamos nosso livre arbítrio para amar e apreciar toda a criação. A vida era bela no paraíso. Os humanos primitivos viam tudo através dos olhos da verdade. Via tudo como é e adoravam. Nós éramos assim, e assim não nos sobrecarregava. Pois bem, reza a lenda que por meio do paraíso se erguiam duas árvores. Uma era a árvore da vida, que dava vida a tudo na existência, e a outra era a árvore da morte, mais conhecida como a árvore do conhecimento. Esta era uma árvore formosa, de frutos suculentos, muito tentadora, e Deus nos disse: não se aproxime da árvore do conhecimento. Se comerem o fruto daquela árvore, vocês poderão morrer. Está entendido? Tudo bem. Mas temos, por natureza, a paixão de investigar, e é claro que fomos visitar a árvore. Se você conhece a história, talvez já tenha adivinhado quem morava nela. A árvore do conhecimento era a moradia de uma grande serpente muito venenosa. A serpente é apenas um outro símbolo daquilo que os toltecas chamam de parasita. E bem se pode imaginar por quê. A história conta que a serpente que vivia na árvore do conhecimento era um anjo caído que havia sido o mais formoso de todos. Como você sabe, um anjo é um mensageiro que propaga a mensagem de Deus. A mensagem de verdade e amor. Porém, sabe-se lá por que motivo aquele anjo caído já não propagava mais a verdade, o que significa que propagava a mensagem correta. A mensagem do anjo caído era o medo,
em lugar do amor. Era mentira, um lugar da verdade. De fato, a história descreve o anjo caído como o príncipe da mentiras, o que quer dizer que ele era um mentiroso eterno. Cada palavra saída de sua boca era uma mentira. Segundo a história, o príncipe das mentiras estava vivendo na árvore do conhecimento, e o fruto daquela árvore, que era conhecimento, foi contaminado pelas mentiras. Fomos até a árvore e tivemos a conversa mais incrível com o príncipe das mentiras. Éramos inocentes, não sabíamos, confiávamos em qualquer um, e ali estava o príncipe das mentiras. O primeiro contador de história, um sujeito muito astuto. Agora a história fica um pouco mais interessante, já que a serpente, ela mesma, tinha toda a história pessoal. O anjo caído ficou falando durante muito tempo, e nós ficamos ouvindo o que ele dizia. Você sabe, quando somos criança e nossos avós nos contam história, ansiamos por ouvir tudo o que ele vem nos dizer. Nos aprendemos, e aprender é muito sedutor. Ficamos com vontade de saber mais. Mas ali, quem estava falando era o príncipe das mentiras. Não tenha dúvidas. Ele estava mentindo e acabamos seduzidos pelas mentiras. Nós acreditamos nas mentiras do anjo caído. E esse foi o nosso grande erro. É assim que significa comer o fruto da árvore do conhecimento. Nós concordamos e tomamos por verdade a palavra dele. Acreditamos nas mentiras, pusemos nela nossa fé. Quando mordemos a maçã, engolimos as mentiras que vinha com o conhecimento. O que acontece quando engolimos uma mentira? Acreditamos nela e pronto. Agora, aquela mentira está vivendo dentro de nós. É fácil de entender. A mente é solo extremamente fértil para conceitos, ideias e opiniões. Se alguém nos contar uma mentira e acreditamos nela, aquela mentira criará raízes em nossa mente. Ali poderá crescer e se fortalecer exatamente como uma árvore. Uma mentira pequena pode ser muito contagiosa e espalhar suas sementes de uma pessoa a outra, quando compartilhamos com terceiros. Bem, as mentiras entraram em nossas mentes e reproduziram ali dentro integralmente a árvore do conhecimento, que é tudo o que conhecemos. Mas o que é que conhecemos? Principalmente mentiras. A árvore do conhecimento é um poderoso símbolo. Segundo a lenda, quem comer o fruto dela terá ciência do que é do mal, que é do bem e do mal. Conhecerá a diferença entre o certo e o errado, o belo e o feio. Recolherá aquele conhecimento todo e começará a julgar. Pois bem, foi assim que aconteceu em nossas mentes. E pela simbologia da maçã, cada conceito, cada mentira é exatamente como a fruta com a semente. Quando plantamos o fruto em solo fértil, sua semente cria outra árvore. Aquela árvore produz mais frutos, e pelo fruto se conhece a árvore. Ora, cada um de nós tem sua própria árvore de conhecimento, que é nosso sistema pessoal de crenças. A árvore do conhecimento é a estrutura de tudo em que acreditamos. Cada conceito, cada opinião forma um pequeno ramo de árvore, até acabarmos formando uma árvore do conhecimento completa. No momento em que a árvore ganha vida em nossa mente, ouvimos o anjo caído falando muito alto. O mesmo anjo caído
o príncipe das mentiras, vive em nossas mentes. Do ponto de vista tolteca, naquela fruta vivia um parasita que se instalou em nós ao comermos o fruto. Agora está vivendo na nossa vida. O contador de histórias, o parasita, nasceu dentro de nossas cabeças e sobrevive ali porque ali alimentamos com nossa fé. A história de Adão e Eva explica como a humanidade caiu do sonho do céu no sonho do inferno. E ela nos conta como nos tornamos o que somos neste momento. Geralmente a história conta que demos só uma mordida na maçã. Mas isto não é verdade. Creio que comemos todo o fruto da árvore e sentimos náusea por estarmos repletos de mentiras e de veneno emocional. Os seres humanos devoraram cada conceito, cada opinião, cada história que o mentiroso contou, embora aquilo não fosse a verdade. Naquele momento fecharam-se nossos olhos espirituais e já não conseguimos mais ver o mundo com os olhos da verdade. Começamos a perceber o mundo de uma forma completamente diferente e tudo mudou para nós. Com a árvore do conhecimento na mente, só conseguimos perceber o conhecimento. Só conseguíamos perceber as mentiras. E não mais vivíamos no céu, porque no céu as mentiras não encontram lugar. Assim foi como os seres humanos perderam o paraíso. Nós sonhamos mentiras. Criamos o sonho todo da humanidade de forma individual e coletiva, apoiados em mentiras. Antes de comermos o fruto da árvore do conhecimento, vivíamos em verdade. Dizíamos somente a verdade. Vivíamos em amor sem medo algum. Depois de comermos o fruto, sentimos culpa e vergonha. Em nosso julgamento já não eram suficientemente bons e naturalmente julgamos os demais pelos mesmos critérios. Como o julgamento vieram a polaridade, a separação e a necessidade de punir e ser punido. Pela primeira vez já não éramos mais gentis uns com os outros. Já não respeitávamos e amávamos toda a criação divina. Agora sofríamos e começávamos a nos condenar, a condenar outras pessoas e até mesmo a Deus. Já não acreditávamos que Ele fosse amoroso e justo, mas que iria nos castigar e ferir o que era mentira. Não era verdadeiro, mas acreditávamos que era e nos separamos de Deus. Deste ponto de vista, é fácil entender o que se quer dizer com pecado original. O pecado original não é o sexo. Não, aí temos outra mentira. O pecado original é acreditar que as mentiras que vêm da serpente na árvore do anjo caído. O sentido da palavra pecado é ir ao contrário de tudo o que dizemos que fazemos contra nós mesmos. É um pecado. Não se relaciona à culpa ou condenação moral. Pecar é acreditar em mentiras e usá-las contra nós mesmos. Daquele primeiro pecado, o pecado original, vieram todos os outros. Quantas mentiras você ouve em sua mente? Quem está julgando? Quem está falando? Quem é o dono de todas essas opiniões? Se você não ama, é porque a voz não lhe permite amar. Se não goza a vida, é porque a voz não lhe permite que o faça. E não é só isto. O mentiroso que temos na mente precisa expressar todas aquelas mentiras, contar sua história. Partilharmos com as outras pessoas os frutos da nossa árvore e porque elas têm o mesmo tipo de mentiroso. Nossas mentiras conjuntas se tornam mais poderosas. Agora,
podemos odiar mais, agora podemos ferir mais. Agora podemos defender nossas mentiras e nos contarmos fantásticos seguindo-as, fanáticos seguindo-as. Os seres humanos chegam até se destruir uns aos outros em nome delas. Quem está vivendo nossas vidas? Quem está fazendo as nossas escolhas? Acho que a resposta é óbvia. Agora sabemos o que acontece em nossas mentes. O contador de histórias está ali. Ele é a voz mental que fica falando e falando, e nós ficamos ouvindo e ouvindo, e acreditando em cada palavra. A voz nunca para de julgar. Ela julga tudo que fazemos, tudo que nós fazemos, tudo que sentimos, tudo que não sentimos, tudo que os outros fazem. Ela fica o tempo todo tagarelando em nossas cabeças. O que sai daquela voz? Mentiras, principalmente mentiras. Essas mentiras não prendem a atenção e tudo que vemos são mentiras. Esta é a razão de nos vermos realidade do céu, de não vermos a realidade do céu, que existe neste mesmo lugar, nesse exato momento. O céu nos pertence por sermos filhos dele. A voz em nossas mentes não nos pertence. Ao nascermos, não temos aquela voz. A voz mental chega depois de aprendermos. Primeiramente a língua, depois diferentes pontos de vista, finalmente todos os juízos e mentiras. Logo, quando aprendemos a falar, ainda falamos só a verdade. Porém, aos poucos, a árvore do conhecimento vai sendo inteiramente programada em nossas mentes. E por fim, o grande mentiroso se apodera do sonho da nossa vida. Você sabe, no momento em que nós separamos de Deus, começamos a buscá-lo. Pela primeira vez, começamos a buscar pelo amor que acreditávamos não ser nosso. Começamos a buscar pela justiça, pela beleza, pela verdade. A busca se iniciou há milhares de anos e ainda estamos buscando o paraíso que perdemos. Estamos buscando de maneira de ser que foi nossa antes de acreditarmos nas mentiras, a maneira autêntica, verdadeira, amorosa, jubilosa. A verdade que cada um está em busca do seu eu. Sabem, o que Deus nos disse era verdade. Se comermos do fruto da árvore do conhecimento, podemos morrer. Nós o comemos e estamos mortos. Estamos mortos porque já não está presente nosso eu autêntico. Quem está vivendo a nossa vida é o grande mentiroso, o príncipe das mentiras, aquela voz em nossas mentes. Você pode chamá-la de pensamento. Eu a chamo a voz do conhecimento. Temas para reflexão. A mente é o solo fértil para conceitos, ideais e opiniões. Se alguém nos conta uma mentira, acreditamos nela. Aquela mentira cria raízes em nossa mente. Ali pode crescer e se fortalecer exatamente como uma árvore. Uma mentira pequena pode ser muito contagiosa e espalhar suas sementes de uma pessoa a outra quando a partilhamos com alguém. O conhecimento penetra nossas mentes e reproduz ali uma estrutura que é tudo o que sabemos. Com todo este conhecimento na cabeça, só percebemos aquilo em que acreditamos, só percebemos nosso próprio conhecimento. E o que é? E o que conhecemos? Mentiras, principalmente mentiras. No momento em que a árvore ganha vida em nossa mente,
ouvimos o anjo caído, falando muito alto. A voz nunca para de julgar. Ela nos diz o que é certo e o que é errado, o que é belo, o que é feio. O contador de histórias nasce dentro da nossa cabeça e sobrevive ali porque alimentamos com a nossa fé. O céu existe quando nossos olhos espirituais estão abertos. Quando percebemos o mundo através dos olhos da verdade. Depois que as mentiras nos prendem a atenção, os olhos espirituais se fecham. Caímos do sonho do céu e começamos a viver o sonho do inferno. O céu nos pertence, porque somos filhos dele. A voz em nossa mente não nos pertence. Ao nascermos, não trazemos aquela voz. O pensamento vem depois que aprendemos. Primeiro a língua, depois diferentes pontos de vista e, finalmente, juízos e mentiras. A voz do conhecimento surge quando acumulamos conhecimento. Antes de engolirmos as mentiras que acompanham o conhecimento, vivemos na verdade. Só dizíamos a verdade. Vivemos em amor, sem nenhum medo. Obtido o conhecimento, passamos a nos julgar inferiores. Sentimos culpa, vergonha e a necessidade de sermos punidos. Começamos a sonhar mentiras e nos separamos de Deus. No momento em que nos separamos de Deus, começamos a busca por Ele, pelo amor que acreditamos não possuir. Os humanos estão continuamente em busca da justiça, da beleza e da verdade, de nosso jeito de ser que precedeu a crença em mentiras. Buscamos nosso eu autêntico. Fim do capítulo.